Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança e nunca esqueçais a vida dos vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, meu irmão e minha irmã, poder me dirigir a você mais uma vez, para juntos meditarmos a palavra de Deus, confrontar a nossa vida com a santa palavra do Pai, a fim de que a nossa vida corresponda sempre mais ao seu projeto de amor e de vida para nós. Nós estamos no dia 25 de fevereiro, terça-feira, da 7ª semana do Tempo Comum. Vamos então nos dispor para esse momento orante, rezando, pedindo que o Espírito Santo de Deus, Ele que é o verdadeiro intérprete de Jesus, que Ele abra a nossa mente e o nosso coração para colhermos os frutos desta palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje nós vamos escutar está em Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Amados irmãos e irmãs, nós podemos sintetizar nesta palavra de Jesus o ensinamento do Evangelho que nós acabamos de escutar. Jesus está formando seus discípulos, ele percebe então que era necessário dedicar mais tempo à formação daquela sua comunidade, porque ele sabia que estava caminhando para Jerusalém, ele tem consciência de que o futuro lhe parece hostil, ele terá uma sorte semelhante aos dos profetas do Antigo Testamento. Então, por isso, ele faz, ao longo desse caminho em direção a Jerusalém, os anúncios da paixão. Então, ele vai dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Então, Jesus prepara os discípulos para essa hora derradeira, para esse momento ápice da sua entrega amorosa pela humanidade. No entanto, mesmo estando na escola de Jesus, os discípulos não compreendem a sua palavra. Eles continuam discutindo entre si quem deles seria o maior. Eles percebem que Jesus estava formando algo novo, estava formando uma comunidade nova, e os discípulos eram, podemos dizer assim, os elementos da formação desse novo grupo, mas o seu coração está
contaminado com as expectativas messiânicas, triunfalistas e políticas do seu tempo. Então eles imaginam que nessa nova comunidade, nesse reino que Jesus veio inaugurar, eles imaginam que alguns terão os primeiros lugares, alguns terão papéis mais importantes. E por isso eles discutem entre si de quem seria, esse papel importante. Jesus, então, pressentindo os pensamentos do coração dos discípulos, lhes pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles nada respondem. Então Jesus diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Então percebe, é lícito procurar o primeiro lugar. Jesus não diz que é errado procurar o primeiro lugar. Realmente tem os primeiros lugares. Só que esses primeiros lugares, o primeiro lugar, ele não é baseado na lógica civil, não é baseado na lógica mundana. Porque para o mundo, o primeiro lugar é daquele que tem mais recursos, é daquele que tem mais dinheiro, é daquele que tem mais conhecimento, é daquele que exerce poder. Ao passo que para Jesus, o primeiro lugar é destinado àquele que serve mais. Então, quem serve mais estará no primeiro lugar do reino de Jesus. Então, esse é o critério. Então, se os seus discípulos querem ser os primeiros no reino, eles devem ser, antes de tudo, servidores. E aí, podemos dizer assim, exemplificar o que Jesus quer dizer com servir, com ser o primeiro, ele toma então uma criança e coloca no centro. E ele vai dizer: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Interessante Jesus tomar a criança como símbolo do menor do reino de Deus, O símbolo daquele que serve. Porque a criança, no tempo de Jesus, não era considerada. A criança era considerada uma boca a mais. Ela não tinha toda a importância que hoje, felizmente, nós damos, a proteção, ao cuidado das crianças. Mas era alguém que não tinha voz e nem tinha importância naquela sociedade. Então Jesus elege justamente o símbolo da fragilidade, daquilo que não era importante, para dizer então que todas as vezes que nós dedicarmos o serviço a esses que o mundo considera sem importância, é a Jesus mesmo que nós estamos servindo. É a Ele mesmo que nós estamos acolhendo. Então Jesus exemplifica como que a gente deve servir. O servir na comunidade que Ele inaugurou passa pelo serviço aos pequeninos, o serviço àqueles que o mundo rejeita. Mas é acolhendo os pequeninos que nós acolhemos a Ele e nós acolhemos ao Pai. Então peçamos a Jesus hoje a graça de perseverar na busca do primeiro lugar, como esse lugar de serviço, de entrega, esse lugar de generosidade, que a gente não desvie o olhar para os nossos irmãos, especialmente aqueles que sofrem, aqueles que nada podem nos retribuir conforme a lógica do mundo, mas que podem nos abrir as portas do reino dos céus. Que Deus abençoe você, que a Mãe Maria te acompanhe com seu olhar maternal.